Hoje eu vou falar algo que vai incomodar muita gente. Eu tenho que fazer uma pausa aqui, porque é muito difícil falar alguma coisa que não ofende alguém. Vocês viram aí o Léo Lins preso 8 anos por contar uma piada. Isso porque muita gente da classe que ele ofendeu disse pra ele que não foi uma piada ofensiva. Eu fui no show do Ceguinho, que ele se chamou assim, eu nem sei o nome dele, da Praça é Nossa. E ele fez várias piadas cego. Ele fez. E a minha sogra é deficiente visual. Quando ela ia no Clara Mantelli, acho que era o Clara Mantelli, fazer curso, tinha outros cegos lá que faziam um monte de piadas de cego. Então, uma piada não é pra ofender. Ai, eu vi no Big Brother há muito tempo e eu fiquei assim, esse é um tema que me incomoda há muito tempo também, é a censura das palavras e a ignorância das pessoas quanto a essas palavras, porque é muito chato. Um chamou o outro de retardado. E aí uma pessoa que tava assistindo mandou uma carta que o Bial leu lá na frente, falando que não era nada engraçado esse tipo de palavra, porque ela tinha um filho com deficiência e ela não achava nada engraçado falar assim essa palavra. E eu revirei os olhos e eu fiquei assim, cara, ele tava brincando com o amigo dele. Ele não tava querendo ofender ninguém, sabe? Não era com um tom pra denegrir ninguém, não era isso. As palavras, elas são só sons, sabe? Elas não são culpadas de nada, é uma censura de palavra muito chata. Sem contar que você não pode ofender ninguém mais, ofender. Porque todas as palavras, todas elas, todas que a gente usa pra ofender, ofender um amigo, quando um amigo faz uma brincadeira assim bem sem graça, você vira pra ele e fala: "Ai, seu idiota". A palavra idiota tem o mesmo sentido de retardo. Porque quando uma pessoa tem um retardo mental, retardo é um atraso. Ela é lenta. E é exatamente por isso que as pessoas ofendem o outro chamando de retardado. Porque ela fala, poxa, pra você ter uma atitude dessa, você não tá com o cérebro raciocinando bem. É uma ofensa para um amigo. E às vezes, dependendo do tom, é uma ofensa mesmo pra denegrir uma pessoa. Mas você não pode falar mais nenhuma palavra se você for ver a palavra. Porque antigamente, quando as pessoas eram largadas no manicômio, e não exatamente elas tinham que ter uma deficiência mental, né? Elas podiam ser qualquer um infeliz que nasceu numa família que não as querem. E elas eram largadas lá pra sofrer e pra todo tipo de abuso. Que a gente sabe que a gente passou uma história da humanidade muito triste, né? Enfim, então palavras como bobo. Você não pode chamar ninguém de bobo. Era bobo, palerma, bobado, lento. Todo que é tipo de ofensas para quem realmente tinha um problema mental, era isso. Você não pode mais ofender ninguém, nem de brincadeira e nem querendo, porque nenhuma dessas palavras você pode usar, porque todas têm a mesma origem de Se você não pode usar retardado, você não pode usar nada. Você não pode usar nada. Você tem que falar assim: vai, ô, seu lindo. E se você começar a usar seu lindo muito, lindo também vai ser censurado. E às vezes você quer ofender alguém. E você tem que usar. Você vai buscar sua lista de palavras ofensivas em algum lugar. E você vai ter que falar alguma dessas palavras. E eu não entendo porque umas palavras são censuradas e as outras não. Sendo que praticamente todas elas têm o mesmo significado. Você pode ver que a palavra não tem nada a ver com a intenção da pessoa. A intenção da pessoa de te humilhar, essa é a que tem que ser válida. É isso que tem que ser julgado. E não a palavra em si. Ver que um homem cumprimenta o outro falando, e aí, cuz? Ele já ofende dando oi. E o outro, e aí, sal. Ninguém se ofendeu ali. Às vezes a mãe chama o filho de filha da fruta. Filho da fruta. Minha mãe já me chegou disso. E ela queria se ofender, já que o sentido literal da palavra é que ela é puta. Eu acho que ela não queria se chamar disso. Ela queria me chamar
A palavra filho da fruta, ela remete a uma pessoa sacana. Isso que ela é. É uma pessoa que prejudica os outros de propósito. E não que a mãe dela não tá querendo ofender a mãe dela, entende? Então, não é exatamente... Às vezes, a pessoa chama o outro de filho da fruta porque ele é esperto. É um elogio. E, cara, vamos parar de graça, vamos parar de mimimi. Nem todas as vezes você quer falar palavras bonitas pros outros, mas eu não tô falando pra normalizar, ofender o outro, não. Mas tem gente que já não usa mais palavras como preto. Não usa. Porque tá com medo de ser processado, tá com medo de você se ofender, tá com medo de você querer lacrar, fica com medo de você. Eu não quero que ninguém tenha medo de mim. Vocês querem que as pessoas tenham medo de falar com vocês? Por isso que eu tô falando que é solitário, tô sozinho, tô solitário, não tenho amigo, ninguém presta, ninguém é amigo de verdade. Não, as pessoas são amigas de verdade. Mas às vezes não pode conversar com vocês, porque elas têm que ficar pensando primeiro, muito, pra depois falar. Aí fica chato, né, amigo? Poxa, fica falando aquela ali, a moreninha, a pessoa é preto. Qual é o problema? Eu uso como elogio. Meus filhos, vem aqui, pretinho, vem aqui, neguinha. Dá um abraço. Isso, a palavra não tem culpa de nada. A palavra não tem nada a ver. Sempre a intenção das pessoas. Vocês estão conseguindo? Eu tô me fazendo entender? Pra vocês? Porque às vezes eu fico pensando, não, eu não sou a única que pensa assim no mundo, não. Não é possível. Porque, não, macaco. Essa palavra é uma ofensa não à cor da pele. Essa palavra é uma palavra bem antiga. Se você tem ali 60 anos, você vai usar essa palavra pra falar que o outro não é civilizado. E não tem nada a ver com a cor da pele do outro. Tanto que tem uma briga, vocês conseguem encontrar no YouTube a treta. Eu assisti a Fazenda e eu tava assistindo com o meu filho. E o cara, o senhor, ele brigou com a Ana Paula, que ela é loira. A menina é branca e loira. E ele encheu a boca e falou, sua macaca! Assim. Eu fiz assim, meu Deus, se ela fosse negra, esse cara tava preso. Porque a gente viu claramente a intenção dele ali, que era chamar ela de não civilizada, de mal educada. Mas poderia ter dado muito ruim se ele tem o hábito de falar essa palavra. Porque poderia ser caracterizado já um crime. Sendo que a intenção dele não era essa. Ele só deu sorte de ter falado com a pessoa certa. Eu já vi pessoas falando assim, deixei o meu celular na cama e quando eu vi, meus filhos estavam fazendo macaquice no TikTok. Entendeu? Macaquice. É não civilizado. É só isso. Não tô normalizando ficar chamando as pessoas de nenhuma dessas palavras. Mas é uma censura que você não pode agora brincar com o seu próprio amigo. Tipo, eu não posso brincar com o meu marido, eu não posso brincar com o meu filho, eu não posso brincar com as minhas amigas, que alguém que não tem nada a ver com a história vai se ofender e ainda pode me prejudicar. Esse não é o problema. O meu problema ainda não é nem ela se ofender. O problema é que ela se ofende e pode me prejudicar. Eu posso ser presa por isso. Eu posso ser processada por isso. Porque eu tô brincando com o meu marido, com o meu filho, com os meus amigos, sem a intenção de ofender ninguém, porque eu usei uma palavra politicamente incorreta. Qual palavra que a gente vai poder usar agora? Porque a gente já viu, né? Lerdo, não pode. Tapado, não pode. Né? Bobo, não pode. Eita, alarme agora é, filho. Enfim, nenhuma palavra mais pode. Cor da pele não pode. Quando eu tava na época da escola, já falava preta, minha amiga preta. Inclusive, eu não tava chamando minha amiga de preto, não. Preta é apelido, era o apelido dela. Né? Igual da novela, da Cor do Pecado. Tinha a preta lá, todo mundo chamava preta de quê? De preta. E alguém veio falar, preto é papel. E eu, branco também. E que cor que eu sou? Pessoa branca? Tá vendo? Eu sou caucasiana. Eu não sou branca, não. Branca é papel. Eu sou caucasiana. Mas por que tem um problema preto e não tem um problema branco? Você entende? Eu não quero falar que existe racismo reverso nem nada desse negócio. Eu tô dizendo sobre a
palavra. Se eu falasse assim, eu não falei assim, eu falei assim. Vocês estão entendendo? Quando a pessoa quer te ofender, a energia que vai com a palavra, ela é outra coisa. Ela é outra. Homofobia, quando um amigo chama o outro de viado, ele também não é uma pessoa homofóbica. Ele tá brincando com o amigo dele. Ele não tem homofobia no coração dele. Não tem amigo. Chama o outro de viado. Ele não tá sendo preconceituoso. Ele tá brincando com o amigo dele, que é amigo dele. É uma brincadeira. É uma brincadeira. Aí eu vi lá no Big Brother, outro falando, mas a homofobia mata. Sim, mas ele não é a pessoa que mata. Pessoas matam. Pessoas más matam umas às outras. E ela nem precisa que alguém brinque ou não. É uma coisa que já tá no coração dela. E aquele cara brincar com o amigo dele não interfere em nada sobre o outro que é maldoso cometer um crime ou não cometer um crime. Não tem nada a ver. Não tem, tem que conscientizar a sociedade. Isso não vai mudar em nada o coração da pessoa que já é homofóbica. Porque tem muita gente que é homofóbica disfarçada, que não é. Tem muita gente que é assumida, que é. E um amigo abraçar o outro ou usar a roupa de mulher também brincando, que nem aconteceu no caso, né, do Big Brother, isso não tem como. Eu sinto muito pelas pessoas que passaram, que nem ela disse que passou, né, com os amigos dela. Eu sinto muito por ela ter passado por aquilo. Isso é horrível. Mas existem pessoas criminosas que cometem crimes com todo tipo de pessoas, com mulheres, com crianças, com homens. É do coração delas, isso não tem nada a ver com a palavra. Isso não tem nada a ver com a brincadeira entre os amigos. A gente precisa agora parar com isso, parar com esse mimimi, porque como é que a gente vai viver se o humorista não pode fazer piada? Como é que eu vou ter liberdade? Tem uma coisa chamada liberdade de expressão e a gente não pode ofender o outro. Eu sou super a favor de não ofender o outro diretamente para o outro. Porque o que tem a ver eu brincar com meu marido, eu brincar com meu filho, com o outro? Se eu não tô me direcionando para você, você tem que entender isso. Se eu não tô falando com você, olhando pra sua cara e falando com você, você não pode falar se você se sentiu ofendida ou não. A não ser que eu esteja generalizando você, falando assim, homem não presta. Mas homem não presta. E aí, se você é homem, você pode se sentir ofendido com isso, porque eu falei que homem não presta se você é homem. Entendeu? Esse é um tipo de ofensa que eu não tô falando com você, mas eu sim tô falando de você. Não tô falando com você, mas tô falando de você. Isso é outra história. Igual os caras falam, mulher é tudo interesseiro. Não, não é. As pessoas são interesseiras. Mulheres e homens, todo mundo quer dinheiro, filho. O dinheiro é a raiz de todo mal, lembra? Todo mundo quer dinheiro. Não vai falar que não quer, não. Tá bom? Todo mundo quer dinheiro. Todo mundo faz tudo por dinheiro. Se as mulheres são interesseiras, casam com homem por causa de dinheiro. Homem também casa com mulher por causa de dinheiro, por causa de green card. Homem mata, homem rouba. Tudo pelo dinheiro. Então as pessoas são interesseiras. Não é uma frase que se possa falar, mas eu me sentiria ofendida se eu ouvisse alguém falar isso. Entendeu? Vocês entenderam? Tô fazendo um vídeo ficar longo e redundante, porque eu quero que entenda. Eu quero falar já esse gancho. Eu sempre faço vídeo e falo 2, 3 vezes a mesma palavra. Você fala, nossa, que redundante. Não é, é pra entrar. Entendeu? Mesmo que for uma crítica sua, você fala, nossa, lá, você já falou isso. Só de você fazer essa associação, você já falou isso, você gravou. Eu faço de propósito. Eu estudo psicologia, eu faço de propósito. Então eu vou ser redundante, vou falar o que eu já falei nesse vídeo, daqui a 3 vídeos, daqui a 4 vídeos, que você vai lembrar, você falar, mulher chata falando toda hora o mesmo assunto, mas ele vai entrar na sua cabeça. Então, mais uma vez, vamos lutar contra a censura de palavras legalmente. Ninguém poderia legalmente me processar ou me incriminar porque eu falei uma palavra. Uma pessoa só deveria processar outra pessoa quando falo diretamente da própria pessoa. Exemplo de piada que cabia ao processo é a da Vanessa Camargo. Falou da Vanessa Camargo, foi uma coisa pesada, falou do bebê também, falou que ofende o pudor de uma pessoa.
As pessoas têm que ter o direito, ter o pudor delas no limite que elas sentem. E ela foi e processou e ganhou o processo e ó. É assim que se faz. Agora, fez uma piada com um amigo, com o meu amigo, só quem pode me processar é meu amigo. Ao outro que viu lá do... Vai falar um palavrão aqui? O outro que viu lá da casa do chapéu, não tem nada a ver com o que eu falei com o meu amigo. Ele não deveria poder me processar. Então a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que parar com essa cultura pra hoje. Porque a gente precisa de ter liberdade de expressão. Por exemplo, você não gostou do meu conteúdo? Pode colocar aqui embaixo. Esse conteúdo é uma bosta. Põe! Eu não vou me importar. Eu não vou te processar. Diferente se você falasse alguma coisa a respeito. Me ofendesse de uma forma mais drástica. Porque às vezes a gente até ofende uma pessoa e ela nem tem direito de processar a gente. Por exemplo, se eu falar, nossa, aquele cara é um babaca. Eu não gosto dele, ele é um babaca, ele só fala bosta. Eu tenho direito à minha liberdade de expressão. Você entendeu? Tem coisas que é ofensa e não é caracterizado crime. E agora, uma palavra que não é ofensa é caracterizado crime. A gente tem que fazer alguma coisa a respeito. A opinião pública conta sim para as nossas leis, então a gente tem que começar a falar sobre isso. Compartilha esse vídeo, grava um também semelhante, nem me importa o que você vai fazer. Curte e comenta para me ajudar para ter mais alcance, mas grava um também falando sobre a mesma coisa. A gente só tem que espalhar isso. Espalha isso para o máximo de pessoas. E curte aqui para me ajudar.